Boa noite, pessoal. Tudo bom? Espero que todos estejam bem. Vou começar a nossa aula com algo que tem tudo a ver com a nossa disciplina, mas na realidade é uma mensagem para toda e qualquer disciplina. Pessoal, precisamos estar preparados para o novo. E o que é o novo? Pessoal, é tudo aquilo que estamos presenciando, que estamos vivendo e que não sabemos o que vai acontecer para frente. Ou seja, por mais que nós estejamos falando, estivemos muitas vezes falando com você da importância de ser criativo, da importância de estudar, nós temos um horizonte à frente, onde não sabemos ao certo o que nos espera, muitas coisas vão tomar outro rumo. Com relação, eu estou falando assim, pessoal, com relação ao profissional, né? Com relação ao prospecto profissional. Então, sim, haverá mudanças. Essas mudanças, pessoal, não são os prognósticos que estão fazendo aí as suas mirabolantes previsões. Não, é o mercado. O mercado está se preparando para algo desconhecido, algo que até então nós não sabíamos como iria se comportar, e agora estamos passando por essa nova etapa. Então, precisamos tomar cuidado e precisamos começar a imaginar o que vem de novo, né? Quais são o rumo, né, que essa pandemia ela irá nos levar. E aí é onde eu sempre costumo dizer que vocês, nossos alunos, estão na frente de muitos, porque vocês estão tendo a oportunidade de estar estudando e estão tendo a oportunidade de estar numa universidade aonde a disseminação desse conhecimento já vem sendo implantado, já vem sendo plantado na mente de vocês. Agora é o que? É fazer essa semente germinar, fazer essa árvore criar caule e colher os frutos. Agora, para isso, precisa o quê? Para isso, precisa romper as barreiras. E a barreira é o quê? É realmente enfrentar os desafios, é saber que precisa ser dinâmico, é saber que precisa buscar o conhecimento. E o que você tem feito em relação a isso? Na primeira barreira você tem desistido, na primeira dificuldade você tem desanimado. Pessoal, vencedores não vencem desse jeito. Então, precisamos acordar e entender que nada será como antigamente. Assim, é claro, é o que imaginamos. É assim que nós estamos começando a entender como o mercado vai reagir. Claro, pessoal, estamos falando numa esfera maior. É claro, evidente que para aquele pequeno empresário, aquele pequeno médio empresário, pode ser que realmente não mude tanto. Mas, para quem quer realmente alcançar uma fatia maior do mercado, essas mudanças, elas não têm mais volta. O mercado vai reagir diferente, o mercado já está reagindo diferente. Ok? Então, pessoal, vamos dar aqui início à nossa disciplina e aí a gente vai falar exatamente sobre isso. Operações de inteligência. Né? Operação de inteligência, né? Mas antes de falarmos de operação de inteligência, eu queria falar aqui de algo bem interessante. Nós estamos na apostila da unidade 2, a nossa última unidade. Inclusive, eu quero dizer para vocês que na próxima aula eu já vou passar a primeira atividade valendo nota. Então, na próxima aula, pessoal, a nossa aula será no Zoom, tá certo? Será no Zoom, e vai ser apenas para falar da atividade valendo nota para a prova. Eu vou explicar como será a nossa prova, tá ok? Com relação à interdisciplinaridade,
né? É um processo de tomar decisão, estratégia, finanças e custo, informação e conhecimento. Então, assim, quando eu tenho essa interdisciplinaridade, certo? Que aí eu vou começar a falar do entrelaçamento, né, de algumas etapas, e aí eu começo a ver o processo de tomar decisão. O que é uma decisão? E aí é muito interessante que esse autor ele fala, né, e está aqui no resumo desse livro, que é assim, ó, incorpora parte lógica, tratando de temas como apoio à decisão de multicritérios, decisões, né, multicritérios, racionais, no processo de decisão, os passos, né, decisão, e aí define o problema, identificar os critérios de decisão e dar pesos específicas a esse critério. Isso está, né, nas partes de trás dessa apostila. Então, é muito interessante isso aqui que ele fala. Eu falei bem pausado, mas eu vou ler um pouco mais rápido para poder dar lógica à leitura. Diz assim, incorpora parte da lógica, tratando de temas como apoio à decisão multicritério. E aí, decisões multicritérios racionais no processo de decisão. E aí nós temos o que significa isso. E aí nós temos como os passos, né, definir o que? Problema, identificar critério de decisão, dar pesos específicos a esses critérios, desenvolver alternativas, avaliar as alternativas, escolher a melhor opção. E aí você tem um método de quê? De decisão multicritério e critério para estabelecer pesos. Então, nós temos aí 3 etapas. Pessoal, essas tomadas de decisões, quando a gente começa a trabalhar isso aí, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é essa lógica, né? Lógica, pessoal, é algo que você busca algo racional. Nós vamos ver já um pouquinho na frente, né? E aí você começa a ter... Eu já expliquei para vocês que quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso entender qual é o problema. Nós falamos isso na aula passada. Eu preciso entender qual é o problema dessa minha decisão. A decisão precisa identificar algo para a minha escolha. Então, nós falamos muito sobre isso na aula passada. Estratégia. Ao se observar que uma estratégia é organizativamente racional, eu começo a perceber o quê? Eu começo a perceber quais são os objetivos, né? E quais serão os passos dessa estratégia e onde essa estratégia quer levar a organização. Poxa vida, mas e se der problema? Se der problema, pessoal, em todo plano, né, de estratégia, eu tenho as barreiras. Se de repente eu tiver uma falha, eu volto, começo tudo de novo. Claro, evidente, você faz a correção, que é o que nós chamamos de estar exatamente no controle. Você fica controlando, você fica observando, deu um problema na estratégia, volto, conserto, volto, começo tudo de novo. E aí eu corrijo e tento passar. Assim vocês vão, até você fechar todo o ciclo da estratégia. Então, eu começo a ver que essa estratégia, ela busca organizativamente, racional, se for orientada no sentido dos objetivos da organização. Então, toda estratégia, ela precisa ter como lógica fundamental qual é o objetivo da organização. Nós temos, às vezes, alguns gestores que colocam um pouco dessa estratégia junto com o seu pessoal, com as suas atitudes pessoais. Pessoal, um bom administrador, um administrador que trabalha realmente pensando na organização, pensando nessa fase de estresse, ele precisa, certo, se tornar neutro, né? A organização é inerente ao que você quer, então você precisa estar neutro para você poder bolar essa estratégia da melhor forma possível. A estratégia não pode estar vinculada no que você quer, e sim no o querer da organização. E aí, eu até conversando com um empresário, eu perguntei, e hoje, como é que você está? Aí o cara, rapaz, está tudo muito ruim e tal, não sei o quê. Eu falei, não estou perguntando você. Aí o cara tomou um susto. Quando eu disse, não estou perguntando você.
Estou perguntando da empresa. E aí ele ficou calado. Eu falei assim, e aí? Como a empresa está? Que eu refiz a pergunta, né? Eu falei, como a empresa está? Aí ele ficou calado. E ele passou alguns segundos, né? Ele falou assim, rapaz, não está bem. Eu falei assim, não, isso aí não é só você. Todo mundo está no mesmo barco. Mas como é que está a sua? Ele falou assim, rapaz, eu estou conseguindo pagar as contas. Eu falei, você é rico. Você está rico. Ele olhou assim, você está rico. Aí ele falou assim, não, mas se eu estivesse comendo só daqui, eu não estava nem comendo. Eu, graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu volto a lhe perguntar, a empresa está pagando as contas? Ele tá. Eu falei assim, então você está rico. Ele ficou assim. Aí eu peguei e falei assim, né, ele não conhecia, mas falei assim, fulano, muitas empresas estão fechando as portas, você está pagando conta. Você está pagando conta. Você está conseguindo se manter. Você está conseguindo ainda deixar a tua empresa viva. Você tem razão. Eu falei, antes você passando fome, mas pagando as suas dívidas na empresa. Eu sei que é muito duro isso, mas é o que está se passando. E aí eu falei com ele, você está com uma estratégia para esse momento? Ele falou assim, não. Eu falei, pois está na hora de você começar a fazer. Começar a ver quais são as suas decisões, quais são as tomadas, quais são as possibilidades, quais são as barreiras a serem enfrentadas. Então você precisa ter uma estratégia bem definida. E aí você tem finanças de custos, que nós já vimos. Se a finança precisa analisar quais são os meus custos. Então, dentro da empresa, pessoal, você tem custos fixos e custos variáveis. Eu preciso hoje definir dentro da minha empresa quais são os meus custos fixos. Né? E aí você tem custos fixos. Água, luz, aluguel, principalmente para aquelas empresas que não trabalham com produção, né? Porque as empresas que trabalham com produção, elas têm muitos custos também variáveis, mas as empresas que trabalham principalmente prestadores de serviço, os custos, a grande maioria dos custos delas são fixos, né? Então você começa a avisar, e aí vai estar na frente aquele empresário que souber trabalhar isso aí, e muitas vezes aí bate de novo o que a gente está falando aqui. Poxa vida, mas a primeira coisa é cortar o funcionário. E aí eu até diria, como eu já disse várias vezes, não é só a empresa, quando fala em cortar custo, não é demitir funcionário. Hoje se está se vivendo, não é uma queda de renda, é uma paralisação do comércio, é diferente. Então, o empresário é aí onde vocês precisam começar a se colocar, a tentar analisar como acadêmicos, como construtores do conhecimento, que no papel de empresário, fica às vezes muito inviável um empresário conseguir manter a sua empresa fechada, com as portas fechadas e com o mesmo número de funcionários. É por isso, pessoal, que está tendo essa grande ala de demissional. Porém, acredito eu, numa análise pessoal, que a grande maioria das empresas, né, quando eu ia, infelizmente são empresas de médio para grande porte, elas têm um suporte financeiro, mas aí é muito complicado, né? É difícil, né? Também o governo não pode intervir nisso aí, tá parado, ele tem tentado, dando subsídios, minimizando encargos, mas é difícil, porque tem uma paralisação, fechado. Hoje eu dei uma volta aqui, né, assim, estou tendo alguns problemas, né? Infelizmente o coronavírus bateu a nossa porta, mas estamos superando, tá certo? Estou aqui dando aula porque a gente precisa continuar, pessoal, mas não está fácil. Eu não estou, mas pessoas estão. Várias, né, da minha família, infelizmente chegou a nossa família. E aí o que acontece? Eu conversando com uma pessoa e me perdi, pessoal. Vamos lá, desculpa, daqui a pouco eu volto para aí falar, lembrar dos doentes da família, do que aconteceu com o coronavírus. A gente começa, né? Mas eu vou voltar aqui. Desculpa, pessoal. Vamos. E aí você tem aqui, pessoal, a informação e conhecimento, pessoal. Sim, lembrei. Vamos lá, voltando de finanças de custo, lembrando. Pessoal, infelizmente, né, eu sempre bati nessa tecla que quando a gente fala de custo não é apenas demissão, mas hoje está muito difícil para o pequeno empresário. Muito difícil mesmo, muito difícil. Mas mesmo assim, alguns estão se mantendo, alguns conseguem, né, estão se mantendo, estão
mantendo suas portas abertas. Existem segmentos que não é primário, então assim, roupa, vestuário. Vestuário é uma das necessidades primárias, né? As pessoas precisam se vestir. Mas, pessoal, hoje ninguém está saindo para comprar roupa, né? As pessoas não estão saindo de casa. Quem trabalha nesse segmento está vendo dificuldade, né? Então, infelizmente, você tem isso aí. Já para as grandes, as médias, grandes empresas, elas têm suporte, elas têm capital de reserva. E aí? Vai aguentar quanto tempo? Mais de um mês, né, nessa paralisação direta. E eu acredito sim com a liberação, se houver liberação do Estado para que as portas possam reabrir, eu acho que vai ser bem pior a morte. E, então, assim, é uma dicotomia muito grande de sentimentos, uma dicotomia muito grande de valores. Por outro lado, você começa a ficar preocupado, e os empregos, as pessoas, né, que precisam trabalhar, que precisam sustentar, as empresas que precisam se manter, e aí, né? Então, é uma dicotomia muito séria. Então, a gente precisa começar a verificar isso aí. Então, estou falando assim, relacionado a finanças e custos, tá bom? Vamos aqui focar nisso aqui. E aí você tem informação e conhecimento. Pessoal, é tudo. Algumas pessoas, tá certo? Elas, muito interessante nessa era de internet, todo mundo fala o que quer, né? E aí eu vou falar da Globo, né? E como vocês sabem, eu pouco assisto televisão, pouco assisto a Globo, né? Não assisto quase canal nenhum. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que eu nunca assisti tanta Globo como eu tenho assistido agora. Porque eu acho que a Globo, por mais que ela tenha sido sensacionalista, né? E aí tem todos os critérios, todos os parâmetros, todas as variáveis, todas as dimensões que tangenciam esse relacionamento da Globo com o presidente, tem algo que precisamos extrair de bom nisso. É que ela foi a única que bateu com força, que foi lá e mostrou, e isso está matando, né? Você estava bem, se você assistir a Globo, você entra numa depressão. Mas ela está mostrando a verdade, né? Ela está mostrando, ou seja, sensacionalismo ou não, ela tem mostrado, né? E ela tem alertado muito. Então, assim, informação. Eu venho, tá certo? Eu venho buscando muita informação sobre tudo, porque todo dia tem algo diferente, todo dia tem algo novo. Não é só sobre a Covid, não é, é sobre o que está acontecendo, é sobre como as pessoas estão se sobressaindo, como as pessoas estão se readaptando, né? E teve um negócio muito interessante, e aí passou hoje na televisão um professor que se veste, que raspou a cabeça, que, né, para poder dar aula. Então, assim, isso inspira até a gente também. Então, informação, e aí no mercadológico é do mesmo jeito. Você precisa ter informação, você precisa ter conhecimento. Essa busca, ela tem que ser constante, ela não pode ter pausa, ela não pode ser intermitente, ela tem que ser constante. Constante. Né? E aí nós temos aqui o próximo ponto, que é lógica. E aí diz assim, ó, o presente tópico aborda a interpretação e a síntese de informação por meio da lógica para consistente, né? Inicia-se uma breve introdução à lógica clássica e à lógica para consistente. E depois é visto um método qualitativo, né, para interpretações. Você tem dois tipos, pessoal, de metodologia. Você tem a metodologia qualitativa e você tem a metodologia quantitativa. A metodologia quantitativa é aquela que é tangenciada pela a lógica numérica. Já a qualitativa é a lógica da subjetividade. Você já busca o método da subjetividade, né? Você já começa a ter a buscar cientificamente essa subjetividade. Ou seja, essa subjetividade, pessoal, ela também é da construção do pensamento científico, do conhecimento científico. Porém, existem critérios. Quando a gente fala de subjetividade, tá certo? Não é apenas você achar, eu acho. Não. Você tem todo
uma metodologia para chegar a essa subjetividade aos olhos do conhecimento científico. Uma delas é você ter relatórios, é você fazer pesquisas. Então você tem tudo isso aí, você fazer entrevistas. E claro, é evidente que, como não é numérico, a gente chama de subjetivo, que é exatamente o método qualitativo. E aí você tem operações de inteligência, né? Discorre sobre as 3 operações da inteligência, acrescenta o esquema da análise do juízo, né? Mostrado na figura 18. A primeira operação da inteligência é simples apreensão, ato em que a inteligência conhece uma coisa sem dela afirmar ou negar coisa alguma. Seu termo é conceito ou ideia, ou noção ou verbo mental. E aí a gente começa a dar uma olhada nesse quadro aqui, ó. Aí você tem inteligência, né, logo no centro. Aí você tem, em uma primeira e simples apreensão adquirida, um conceito. E a segunda simples apreensão adquirida, conceito de novo, né? E aí você tem 2 parâmetros. Aí lá embaixo é assim, ó. Ou aprende a conveniência desses conceitos, ou aprende a discrepância desses conceitos. Que aí você tem afirma e você tem o negar, né? E aí, por juízo e por juízo negativo. Juízo afirmativo e juízo negativo. Isso aqui, pessoal, é só um esboço que você tem. Né? Você começa a ter a tua inteligência, né? Você começa a ver uma análise em um primeiro momento, em um segundo momento. Em um primeiro momento, sempre busca afirmar, e no segundo sempre se levanta uma interrogação, que é exatamente a negativa. Isso você começa a observar muito assim, ó. Algumas pessoas, elas dentro analisando esse quadro, e elas dizem assim, ó. Quando você não tem certeza de algo, você busca a certeza de primeira. Essa certeza ela pode ser tanto positiva como que negativa, afirmativa ou negação. Por quê? Porque você entra em esfera de dúvida. Se você começar com uma problematização ou algo que você busca, você começar a questionar demais, né, você buscar outras informações, você acaba entrando em dúvida. A não ser que todo mundo concorde com você. Todo mundo venha corroborar com a sua com o seu conceito. E aí, beleza. Mas se não, se houver alguém que refuta, você já começa a estar pensando, você já começa a entrar nessa esfera. Então, a inteligência é você, antes de qualquer coisa, estudar muito bem algo, para depois começar a tomar devidas decisões, né? E aí fica até mais fácil para você comparar as coisas, que é exatamente comparar os conceitos entre si. Se você não encontrar nada de novo, melhor para você. E aí você diz assim, a segunda operação da inteligência é o juízo, ato que a inteligência afirma ou nega alguma coisa de um ser. O ser de que se afirma ou nega alguma coisa é o juízo, é o sujeito. O que se afirma ou nega do sujeito é o predicado. E aí parece até aula de português. E aí diz assim, a terceira operação da inteligência é o raciocínio, cuja expressão é o argumento. E aí você diz assim, busca-se nessa terceira operação mostrar a verdade lógica do argumento. Então, isso aqui, pessoal, é uma questão que você tem aqui, raciocínio é isso, poxa vida, estou aqui raciocinando, vou ou não vou, faço ou não faço. Então você começa a pensar, poxa vida, se eu for no supermercado hoje, eu tenho risco de pegar Covid, e aí você começa a ver a questão da lógica, né?
das lógicas, dos argumentos. Poxa vida, mas se eu for, mas também posso não pegar, mas posso pegar porque a ciência tem dito que se for, pode pegar no vento. Então você começa a ver tudo isso aí. Aí você tem aqui um coisa bem interessante, que é assim, o juízo técnico é uma modalidade, né, de juízo abordada por Greg. Aí diz assim, ao fazer um esboço de um tópico dos juízos modais, o autor distingue 3 maneiras fundamentais de considerar o objeto, ou seja, 3 fenomenologias. E aí você tem aqui a empírica, a teórica e a técnica. Empirismo, pessoal, são, né, os conceitos, são aquilo que você aprendeu de forma empírica, de forma sem ser científica. A teoria é o que a gente estuda, né, já é o conceito teórico, né? E as regras técnicas, que é exatamente o que estabelece ao final, finalmente estabelece as regras técnicas. São essas regras, para eu poder chegar aqui, eu faço, né, os métodos técnicos. E aí, pessoal, aqui tem mais uma questão de leitura, tá ok? E aí é bem, né, repetindo a mesma coisa. E aqui a gente tem tipo de lógicas. Pessoal, eu não vou entrar muito nessa esfera de lógica, porque é bem teórico mesmo isso aqui, ó. Né? E aí tem uma coisa que a gente precisa estudar, né? E é sobre essa atividade que eu vou estar falando na próxima aula. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de deixar aqui para vocês darem uma lida nessa parte, ó. Dar uma lida com cuidado nessa parte, ó. Lógica formal. Então tem, ó, tudo isso aqui, por isso que eu não vou explicar. Eu vou colocar uma outra leitura complementar para vocês, tá bom? E eu vou passar a atividade em cima desta parte da apostila. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deem uma lida, né? Deem uma lida até a página. Não se preocupe com os cálculos, não é isso que eu quero, né? Não quero nada disso, né? Nada disso. Pronto. E aí eu quero que vocês leem até essa parte aqui. Quem quiser se adiantando, não é para responder. Dê uma lida só nesse estudo de casa aqui, ó. Ok? Só uma lida. Que aí, na próxima aula, a gente vai conversar sobre isso. Tá ok, mas? E aí, vamos dar continuidade aqui que eu vou passar. Então, a gente começa a ver aqui, ó, interdisciplinaridade, processo de decisão, filosofia, informação, lógica, matemática, né, psicologia. Isso tudo aqui, pessoal, nós já vimos, né? E aí a gente vai ver, né, também na próxima aula a gente vai começar essa parte de mercado de capitais, que é uma parte também bem rápida, é mais sobre finanças, né? Sobre finanças, como o mercado funciona, e aí eu vou estar explicando isso aqui na próxima aula. Então, para a gente finalizar a aula, e aí eu gostaria que vocês dessem essa lida, tá ok? Dessem essa lida, porque na próxima aula eu vou, né, passar uma atividade, então serão 2 atividades valendo nota para a prova. Então, eu vou passar a primeira amanhã, e depois eu passo a segunda. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje bem simples, bem teórica. Essa parte daqui para frente ela é bem teórica, né? E espero que vocês estejam se cuidando. Cuidado, né? O Covid não é brincadeira. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.